Vamos lá, galera, mais um exercício 2 de PL, onde fala que considere a situação de decidir sobre um número de unidades a serem produzidas por certo fabricante de dois diferentes tipos de produto. Falo dois diferentes tipos de produto, já me dá uma dica logo que eu vou ter aqui duas variáveis de decisão, né? Que não vão ser basicamente os produtos, mas, na verdade, a quantidade a produzir de cada produto. A gente vai ver isso aí já já. Aí fala assim, os lucros por unidade do produto 1 e do produto 2 são, respectivamente, 2 e 5 unidades monetárias. 2 e 5 unidades monetárias. Que não trata se é real, se é dólar, são 2 e 5 unidades monetárias. Cada unidade do produto P1, do produto 1 requer 3 horas de máquina e 9 unidades de matéria-prima. Então ele fala aqui que eu preciso de máquina e matéria-prima. Então já me dá uma dica aí que eu vou ter restrição de máquina, de uso de máquina, claro, e uma dica aí que eu vou ter restrição de matéria-prima. Então já é uma dica, já posso ir catando e coletando essas dicas aí no caminho, né? Essas dicas são importantes aí para que eu possa seguir aí no processo. Bom, aí continua falando, né? Os tempos máximos disponíveis de horas de máquina e de matéria-prima são 200 e 300, respectivamente, né? Formule o problema de forma a otimizar o lucro total. Então, o que eu quero? Otimizar o lucro. Já está me dizendo que eu quero maximizar o lucro, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, quais são as variáveis de decisão. O meu texto está claro. Ele fala aqui, o que eu preciso fazer? Eu quero produzir, o fabricante quer produzir dois tipos de produto, né? Então, eu preciso saber, o que eu preciso determinar aqui é quantos produtos eu quero produzir de produto 1 e quantos produtos eu quero produzir de produto 2. E ele fala aqui em tempo. O tempo que ele está falando aqui, na verdade, é um tempo igual para os dois. Fala assim, considere a situação de decidir sobre o número de unidades a serem produzidas por certo fabricante de dois diferentes tipos de produto. Cada unidade, a gente fala assim, produto 2, respectivamente 2 e 5. Cada unidade de produto 1 requer 3 horas de máquina e 9 unidades de matéria-prima, enquanto o produto 2 requer 4 horas de máquina e 7 matéria-prima. Então, estou falando aqui em hora, né? E aqui em unidades. Os dois, para todos os dois produtos, tanto o produto 1 quanto o produto 2. Fala em hora e fala em unidades. Então, eu não preciso estar preocupado em igualar, né, medidas. As medidas já estão todos na mesma medida. Então, o que eu preciso só extrair daqui as minhas variáveis de decisão. Bom, são dois produtos, já sei que são X1 e X2. Quem é X1 e quem é X2? X1 vai ser a quantidade, né, de produto 1 a serem produzidos. Eu preciso falar qual o tempo? Não, porque o tempo já está dizendo. Já estou mensurando aqui o tempo, né? Não preciso falar que é a quantidade de produtos 1 a serem produzidos no tempo que está estipulado no meu problema. Se eu quisesse colocar o tempo aqui, podia colocar, né? Ok? Mas como eu não estou tratando especificamente o tempo, que eu digo aqui, os tempos máximos disponíveis de hora de máquina é tanto então eu não preciso estar dizendo quanto tempo que eu vou gastar. Eu vou dizer o quanto que eu vou produzir. O tempo aqui é padrão, né? E X2? X2 é a quantidade de produto 2 a serem produzidos. Tá? Qual o objetivo? O objetivo é maximizar. Eu vou colocar Z igual a maximizar o quê? Né? Eu quero maximizar o quê? Maximizar o lucro. Quando falo maximizar o lucro, eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que buscar aqui dentro qual é o lucro que cada produto me dá. Qual o lucro que cada um me dá? Eu falo assim, o lucro por unidade de produto, os lucros
por unidade de P1, produto 1 e 2, são, respectivamente, 2 e 5. Então, eu quero maximizar o lucro. Então, eu tenho que buscar o lucro que eles me dão. Então, vai ser 2x1 mais 5x2. O que quer dizer isso? Quer dizer, a cada produto X1 que eu fabrico, eu tenho duas unidades de lucro. Eu quero otimizar isso. Eu quero produzir de um jeito que a soma da quantidade desses dois produtos multiplicados pelo lucro que cada um me dê o meu maior lucro, o maior resultado, o melhor resultado possível, ou o ponto mais ótimo, ok? Agora eu tenho minhas restrições, que agora eu vou buscar ela. Quais são as restrições que eu tenho? De cara eu já digo que eu tenho duas restrições. Eu tenho uma restrição de disponibilidade de máquina, né? E disponibilidade de tempo. Perdão, não é tempo não, é de matéria-prima. Porque, na verdade, o tempo está relacionado com a máquina, não está relacionado com... Aqui, disponibilidade de máquina é de tempo de máquina, né? Tempo de máquina. Eu não vou ter uma restrição de tempo, e sim uma restrição de tempo de máquina, tá? É o que ele me restringe, que ele fala os tempos máximos disponíveis de horas de máquina aqui, ó. Máximo disponíveis de horas de máquina. Então tenho uma restrição de tempo de máquina, não de tempo, tá? OK? Então é para ficar claro isso. Então tem duas restrições. Primeira restrição de tempo de máquina e segunda restrição de matéria-prima. Bom, vamos primeiro buscar a restrição de tempo de máquina. Então, ele fala assim, os tempos... cada unidade do produto 1 requer 3 horas de máquina. Então, vamos lá. X1 requer 3 horas de máquina. Então, são 3x1. Né? Ou seja, cada produto X1 que eu produzo, eu gasto 3 horas de máquina. Ok? Cada X1 que eu produzo, eu vou gastar 3 horas de máquina. É o que ele está dizendo aqui. Cada unidade do produto 1 requer 3 horas de máquina. Então, cada um que eu faço, cada produto X1 que eu faço, X1 aqui é uma variável, lembram? Então, X1 é a quantidade de produtos a serem produzidos, quantidade de produto 1 a serem produzido. Se for um só, é 3 vezes 1. Então, se eu fiz 1, eu gastei 3 horinhas de máquina. Se eu fizer 2, eu vou gastar 6 horinhas de máquina. 3, 9 horinhas de máquina, e assim por diante. Tá? Então, vi lá aqui, 3 horas de máquina, vou deixar matéria-prima para depois. Enquanto o produto 2 requer 4 horas de máquina. Então, o produto 2 requer 4 horas de máquina. Oh, perdão, X2. Então, enquanto eu faço, se eu fizer um produtinho X1, né? Um P1, produto 1, que é a variável X1, eu vou gastar 3 horas de máquina. Se eu fizer mais um produto 2, vou gastar 4 mais 3, 7 horas de máquina. Só que eu tenho mais do que 7, né? Eu tenho mais tempo de máquina. Então, eu quero fazer que eu possa ocupar a minha máquina de tal jeito que eu tenha maior lucro aqui na produção desses caras. Quanto tempo que eu tenho de máquina disponível? Quanto são? 200 horas de máquina, né? Ó, ele fala que os tempos máximos disponíveis de horas de máquina e de matéria-prima são: máquina são 200 horas e matéria-prima 300 unidades. Então, são 200 horas. Então, eu não posso gastar... Se eu gasto 3 horas para fazer o produto 1 e gasto 4 horas para fazer o produto 2, a soma desses caras não pode exceder essa quantidade de horas que eu gasto, que eu tenho aqui. Tá? Então, se eu gasto 3 horas, 4 horas, a soma da quantidade desses caras multiplicado pela quantidade de produtos que eu vou fazer não pode exceder ao limite de horas que eu tenho de máquina. Ok? Meu limite aqui é de horas de máquina. Se eu estivesse falando de horas de mão de obra ou falando por tempo de produção, não é. A hora de máquina. As minhas máquinas estão disponíveis para fazer esse produto durante esse período. E agora vamos lá. Então, a disponibilidade de máquina eu já resolvi, tempo de máquina eu já resolvi. Vamos agora resolver a disponibilidade de matéria-prima.
Ele fala o quê? Ele fala que cada unidade do produto 1 requer 3 horas de máquina e 7 unidades de matéria-prima. 7 de matéria-prima. Então, vai ser 7x1 mais... Quanto que ele vai gastar agora de matéria-prima para P2? 7 unidades de matéria-prima para... Opa, não, eu fiz errado aqui. Aqui é 9 unidades de matéria-prima para P1 e 7 para P2. Né? Isso aqui não pode exceder a quanto? Qual o total de matéria-prima que eu tenho? 300 unidades. Então, as minhas restrições técnicas já estão aqui. E, por último, as restrições de não negatividade. Quais são elas? X1 e X2, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a zero. Com isso, galera, matamos o nosso problema, né, proposto aqui da empresa que quer produzir 2 produtos diferentes, tá? E não sabe qual é a quantidade de produtos que ela quer fazer para ter um maior lucro. Eu aqui cheguei ao nosso modelo matemático. Como é que a gente resolve isso agora? Agora a gente pode, nesse modelo, a gente pode aplicar o método gráfico. Por quê? Porque nós temos apenas 2 variáveis de decisão. Então a gente pode aplicar o método gráfico nele. Podemos aplicar o simplex? Também podemos aplicar o simplex. Ok? Por quê? Porque a gente está com o modelo básico inicial, né, menor ou igual, os 2 menor ou igual, e a maximização, então a gente pode aplicar o simplex, né, de uma fase só. Ok, galerinha? Próximo exercício, nos vemos aí. Grande abraço a todos.